Glória a Deus. Vamos ler o verso 13 e o verso 14 em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos encontrou, pode dizer amém? Amém. Mas todas as coisas são reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Amém? Vamos agora estar lendo ali, aquele tema ali em nome de Jesus. Aqui a minha versão ela é um pouquinho diferente, porque a versão que eu estou usando é a atualizada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos estar lendo ali o texto ali, onde está nesse livro cartaz, em nome de Jesus, atrás do nosso amado aqui, em nome de Jesus, no 3. 1, 2, 3. Pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Acho que isso foi para mim, né? Vamos falar mais forte em nome de Jesus? Quem adiantou, diga amém. Foi pouca gente que adiantou, não é verdade? Eu sei que tem um maná preparado para você depois desse culto abençoado. Então glorifica a Deus e exalta o nome do Senhor nesta noite, amém? Vamos ter forte nesta noite mais uma vez. 1, 2, 3. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quem pode glorificar a Deus nesta noite? Quem pode exaltar a Deus nesta noite? Aleluia. Todo o nosso assento, por favor, em nome de Jesus. Agora sim, agora acho que comeram mocotó, não é verdade? Aleluia. Bem, meus amados e queridos irmãos, estamos diante de um texto que me chama bastante atenção. E é um texto que ele se enquadra dentro dos dias atuais ao qual nós estamos vivenciando. Quando nós lemos a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, nós podemos observar que a mesma ela é escrita, aleluia, no período entre os anos 60 a 61 depois de Cristo. E todas as epístolas ao qual o apóstolo Paulo ele direciona a uma igreja, aleluia, ela traz uma rica, aleluia, e abençoada informação, correção e até mesmo uma exortação para que aquela igreja local ela possa se enquadrar dentro, aleluia, do parâmetro estabelecido da vontade de Deus. E quando nós lemos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nós podemos ver que ele vem falando acerca das bênçãos de Deus em Cristo, que é o autor da nossa redenção. Isso você pode ver no capítulo 1 dessa mesma carta. Nós podemos ver também que na mesma carta o apóstolo Paulo ele ora, aleluia, pelos crentes. Nós podemos ver que na mesma carta, aleluia, ele vem falando do pecado para a salvação pela graça. Ele vem falando também acerca dos gentios e os judeus que são unidos pela cruz de Cristo. Aleluia. Ele também vem falando acerca da vocação dos gentios, o apóstolo e o seu próprio apostolado. Ele também vem orando novamente. Aleluia. O capítulo 4 vem falando a unidade da fé. O capítulo 5, aleluia, ele vem falando sobre o fruto da luz e as obras das trevas. Aleluia. No mesmo capítulo nós podemos ver também que vem falando sobre o lar cristão entre o marido e mulher. Aleluia. O capítulo 6, ele vem falando acerca do lar cristão sobre filhos e pais. Louvado seja o nome do Senhor. Vem falando também sobre servos e senhores. Vem falando também sobre a armadura de Deus. Aleluia. E a bênção no final da carta. Mas nesta noite o que está sendo tratado é o capítulo de número 5, o versículo de número 14, que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Eu gosto desse texto, porque no finalzinho dele vem falando que Cristo te iluminará. E quando nós lemos o capítulo de número 5, nós podemos ver, aleluia, que o apóstolo Paulo, ele vem combatendo acerca de coisas que estão acontecendo dentro da igreja. Coisas, aleluia, ao qual louvado seja o nome do Senhor. Acontece
glorificando o seu nome. Sabe por quê? Porque diz a Bíblia que ao terceiro dia ele ressuscitou. E onde ele se encontra? Ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Será que você pode adorar a Deus nesta noite? Adorar a Deus nesta noite. Jesus, aleluia, ele está presente nesta noite e quer, aleluia, o reconhecimento e a sua verdadeira adoração a Ele. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei a quem você tem se curvado, eu não sei a quem você tem, aleluia, colocar a sua fé, mas eu te convido nesta noite, aleluia, a colocar a sua fé em prática, porque diz a Bíblia que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. Diz a Bíblia também, aleluia, que a fé ela vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem sabe nesta noite você entrou neste lugar sem fé, desesperançoso, aleluia, porque a situação adversa na tua vida, ao qual está acontecendo dentro da tua casa e no seio da tua família, não condiz com aquilo que você está, aleluia, querendo vivenciar. Mas eu quero dizer para você nesta noite, se você entender que precisa é adorar a Deus em meio à circunstância, em meio às provas, às pedradas que muitas das vezes, quem sabe você está enfrentando e vivenciando, eu quero dizer para você nesta noite, esta prova vai passar, esta luta vai passar. Ei, deserto não é lugar de moradia de crente, não. Deserto é passagem de crente. Sabe por quê? Porque no deserto que ele foge o caráter, é no deserto, aleluia, que ele nos chama a responsabilidade, é no deserto que ele trata, aleluia, com a nossa vida, é no deserto, aleluia, que ele trata uma intimidade e um relacionamento conosco, é no deserto que ele se manifesta, é no deserto que ele abre porta, é no deserto que ele faz, aleluia, o mar se abrir, é no deserto que ele faz, aleluia, se levantar para discípulo, para te dar descanso, para te dar sombra, é no deserto que ele vai providenciar o milagre, é no deserto que ele vai providenciar o sobrenatural. Eu não sei se você está entendendo nesta noite, mas eu trouxe você, adorava ele, exaltava ele, aleluia, sabe por quê? Porque a verdadeira adoração, ela sai de dentro do nosso coração, e aleluia, e louvado seja o nome do Senhor, ela mostra para as pessoas, e mostra principalmente para Deus, que nós somos total dependente dele. Aleluia! Deus poderoso! Aleluia! O interessante é que quando eu leio esse texto, vem falando, desperta, ó tu que dormes. Ou seja, está falando de uma pessoa que está dentro do convívio, aleluia, social, está dentro, aleluia, do convívio, melhor dizendo, cristão, aonde ela faz parte de uma igreja, mas ela se encontra, aleluia, dormindo espiritualmente falando. Uma pessoa, aleluia, que deixou de buscar, uma pessoa que deixou de interceder, uma pessoa que deixou de fazer a vontade de Deus, aleluia. E o interessante é que o apóstolo Paulo, ele vem, aleluia, alertando e dando uma exortação dizendo, olha, desperta, ó tu que dormes. E o interessante é que ele fala, olha, não só apenas desperta, mas também se levanta de entre os mortos. E quando eu leio esse texto, o Espírito Santo de Deus me vai lembrar acerca de Ezequiel, capítulo de número 37. Todos nós conhecemos essa história. A Bíblia fala, aleluia, que Deus ele pega o profeta e leva agora o mesmo para poder dar um passeio naquele vale que estava cheio de osso. Mas o interessante é que os ossos não estavam enterrados, os ossos estavam sobre a face, aleluia, da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que me chama a atenção do texto é que os ossos eles estavam totalmente sequíssimos, ou seja, estava na sua fase terminal, ou seja, se alguém pegasse um pedaço daquele osso, estava a ponto de se esfarelar. Mas o interessante é que o meu Deus, o teu Deus, o Deus ao qual nós servimos, ele vira
atuais ao qual nós estamos vivendo. Existem pessoas, aleluia, que em vez de profetizar, aleluia, acerca daquela situação, ela começa a murmurar. Ela começa a dizer: Senhor, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, e parece que o Senhor não está atendendo a minha oração, o Senhor não quer atender a minha súplica. Ei, eu quero dizer para você, nesta noite, enquanto há murmuração, Deus ele não vai operar na tua vida. Aleluia, Deus. Enquanto você não entender que no meio da prova, no meio da luta, no meio da tua adversidade, você, aleluia, a tua posição sabe como é que é? É adorando a Ele, é exaltando a Ele, é fazendo a obra dele. Sabe por quê? Porque enquanto você não aprender a ser um verdadeiro adorador e continuar murmurando, essa prova nunca vai passar. Aleluia, Deus. Lembra do povo de Israel? Aleluia! Deus ele era com aquele povo, Deus ele tira com a sua mão forte e poderosa daquela terra do Egito. E agora, aleluia, depois que eles atravessam o Mar Vermelho, mas o interessante é que antes deles atravessar o Mar Vermelho, agora eles estão vendo que diante deles está aquele grande mar. E agora está vendo que do lado tem monte, do outro lado tem monte, e que agora Faraó está vindo atrás com a sua comitiva para poder novamente, aleluia, aprisionar o povo de Israel. E agora o povo começa a murmurar dizendo: olha, Moisés, por não haver sepulcro, aleluia, na terra do Egito, tu nos trouxe para nós morrermos neste lugar. Eu imagino a cabeça de Moisés, aleluia, ouvindo aquelas palavras, ouvindo aquelas murmurações. Na bem verdade, aleluia, que muitas das vezes acontece na tua vida, quando você está perto de... Eu vou falar, Jesus, enquanto você está perto de um irmão, aleluia, que em vez de ele profetizar, em vez de ele te ajudar em oração, em vez de ele te estender a mão para você e dizer: eu estou contigo, eu vou te ajudar a orar, eu estou contigo nessa beleza, eu estou contigo nessa prova, não. Ele começa a murmurar, ele começa a jogar um balde de água fria. Na bem verdade, e muitas das vezes você está motivado em fazer a vontade de Deus, em vir para esse lugar e dar o teu melhor culto para Deus. Sabe por quê? O culto, aleluia, quando nós chegamos no tempo, não é de Deus para o homem, é do homem para Deus. Aleluia, não sei se você entendeu. Aleluia, o teu culto, aleluia, ele tem que ser prioridade. Sabe por quê? Você não está orando ao nome do pastor, aleluia, sim. Você não está orando ao nome do diácono Josimar. Você não está orando, aleluia, ao nome, aleluia, do evangelista Wendel. Você não está adorando ao nome de nenhum dos obreiros aqui, aleluia, dessa tribuna. Mas você tem que reconhecer e adorar ao Rei dos Deus e Senhor. E com a boca chamou de vida, agora é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória! Aleluia, Deus. Deus poderoso. É uma prova danada quando você anda com gente que só murmura. É uma prova danada quando você só anda com gente, aleluia, pessimista. Na verdade, aleluia, Deus ele te motiva a você fazer algo. Deus ele te dá uma estratégia para você às vezes até mesmo ganhar alguma pessoa lá fora. E muitas das vezes você, com aquela alegria imensa, aleluia, você compartilha aquilo que Deus colocou no teu coração e pede até mesmo para que essa pessoa venha orar nesse propósito. E a pessoa fala: olha, não vai dar certo não, mano. Não vai dar certo não. Por que tu está querendo fazer isso? Aleluia. Por que você está pensando: não vai dar certo não? Se eu fosse você, desistia. Eu quero dizer para você nesta noite: Deus está tirando essas pessoas do teu meio. Aleluia. E colocar pessoas que verdadeiramente elas possam te ajudar em espírito e verdade a estar, aleluia, de pé diante dele, adorando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Mas eu quero te chamar a atenção nesta noite. Isso é necessário acontecer. Sabe por quê? Porque as pessoas, aleluia, quando elas se levantam contra as nossas vidas, as pessoas quando se levantam contra o nosso ministério, as pessoas quando se levantam e têm inveja, aleluia, dos nossos sonhos e projetos ao qual Deus ele coloca em nosso coração, louvado seja o nome do Senhor. Isso nos mostra que nós estamos no caminho certo. Aleluia! Oh, glória! Vira igual nesta noite, está sendo perseguido, diga aí. Está sendo Está perseguido? sendo caluniado? Está sendo caluniado?
Alguém está te falando teu nome? Alguém está falando teu nome? Você está no caminho certo. Você está no caminho Oh, glória. Você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Aleluia! Deus é poderoso. E o interessante, louvado seja o nome do Senhor, que o profeta, ele profetiza, mas faltava alguma coisa, porque agora, conforme nós conhecemos essa história, cada osso veio ao encontro do seu próprio osso, e se colocou um grande excesso, ou seja, criou nervo, criou carne, criou pele, aleluia, mas faltava alguma coisa. O que ele faltava? O espírito de vida. Oh, Aleluia, Deus! Tem muita gente nesta noite que precisa receber o espírito de vida. Tem muita gente nesta noite que precisa receber o avivamento de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque parece até um morto vivo, uma morta viva. Não abra a boca para orar, não abra a boca para exaltar, não abra a autoridade de Deus e vem para esse lugar e entra do mesmo jeito e sai do mesmo jeito. A sua vida não muda, sabe por quê? Porque essa pessoa, ela está morta espiritualmente falando. Mas nesta noite eu quero profetizar na tua vida, assim como aconteceu em Atos capítulo de número 2, onde os discípulos estavam reunidos em um mesmo lugar, e diz a Bíblia que de repente veio um som do vento bebente e impetuoso que veio do céu, aleluia, e começou a esparramar, aleluia, línguas repartidas como tirada de fogo, aleluia, e encheu aquela casa. Eu preciso nesta noite, o Espírito Santo de Deus, ele quer parar na tua vida neste lugar. O Espírito Santo de Deus, ele quer te encher nesta noite. Mas como ele vai me encher nesta noite? Aleluia! Comece a reconhecer que você é dependente dele. Comece a reconhecer que você é pequeno diante dele. Comece a reconhecer que você não é nada diante dele. Comece a se humilhar diante dele nesta noite. Porque diz a Bíblia que os humilhados serão exaltados. Aleluia, Deus! Deus poderoso! Deus santo! Deus santo! Amanto e decanta, Deus! Oh, louvado seja o nome do Senhor! Pessoas mortas espiritualmente, ou seja, sintomas de uma pessoa que já está morta espiritualmente falando. Primeiro, ela não está mais buscando a presença de Deus, ela já não ora, ela já não jejua. Se convida ela para poder participar de um círculo de oração, ela coloca 1000 impedimentos e diz: não, hoje não vou, hoje está frio. Aí eu aproveitando a oportunidade que nós estamos vivendo em tempo frio, não é verdade? Aí não, hoje eu não vou não porque está muito calor. Não, hoje eu não vou por causa disso. Não, hoje eu não vou por causa daquilo. Aleluia. Isso já é um sintoma de uma pessoa que já está morrendo espiritualmente falando. A segunda coisa que eu aprendo também na vida de uma pessoa que está perdendo a sua identidade de servo e de serva do Senhor, ela não tem mais desejo de vir para a casa de Deus, ela não tem mais desejo de cultuar o Senhor. E diz a Bíblia, aleluia, que o salmista ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Será que você tem alegria de entrar por essas portas? Será que você tem alegria de começar de adorar a Deus? Se você não tem alegria, o Espírito Santo de Deus nesta noite, ele está tirando essa tristeza e está colocando alegria de servir a ele. É o Espírito da verdade. Só quem acredita nisso levanta o coração nesta noite e começa agora a adorar, começa agora a exaltar. O Espírito Santo de Deus, ele quer devolver comunhão. O Espírito Santo de Deus, ele quer ter um particular contigo. O Espírito Santo de Deus, ele quer avivar a sua fé. Aleluia, Deus! Deus poderoso! Aleluia! 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 Se você está vivenciando isso na tua vida, nesta noite Deus ele me trouxe neste lugar para poder te alertar. Aleluia! Desperta, ó tu que dormes. Aleluia! Oh, aleluia, Deus! Está vivenciando isso na tua vida, meu irmão? Está vivenciando isso na tua vida, meu irmão? Então, hoje é a noite, aleluia, de você se despertar desse sono, de você, aleluia, se levantar de entre os mortos. Sabe por quê? Porque Cristo te
prazer de estar na casa do Senhor. Pessoas que entram do mesmo jeito e saem do mesmo jeito. Estamos vivenciando esse tempo. O tempo de escassez, aonde, aleluia, adorar a Deus agora é modinha. Se você for observar e for ver nas mídias sociais, hoje em dia, ser crente, aleluia, é moda. Hoje ser crente, qualquer um pode ser crente. Mas eu quero dizer para você nesta boca, aleluia! A Bíblia diz, e vereis outra vez a diferença do justo e do ímpio, daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, eu e você temos uma identidade. Vire para alguém nesta noite e diga, eu e você temos uma identidade. Vira nesta noite e fala, pelo amor de Deus, eu e você temos uma identidade. E que identidade é essa? É a identidade do céu, é a identidade do Senhor, é a identidade de servo, é a identidade de serva do Senhor. Aleluia! Glória! Oh, aleluia! Deus poderoso. O inimigo ele está doido para poder, aleluia, sujar a sua identidade e comunhão com ele. Mas o interessante é que o Espírito Santo de Deus, ele me faz lembrar acerca de uma passagem que fala dos jovens que estavam, aleluia, que foram presos e foram levados cativos em uma terra chamada Babilônia. Aleluia, digo e falo sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, Azarias, Misael e Ananias, e juntamente com eles estava quem? Daniel. E todos nós conhecemos essa história. O capítulo 1, aleluia, o capítulo de número 2, vem narrando acerca dessa história, onde eles foram deportados, e agora todos aqueles jovens que foram levados ali, agora, aleluia, o rei Nabucodonosor dá uma ordem, dizendo para que eles pudessem agora se alimentar da mesma comida a qual ele estava se alimentando. Mas o interessante, aleluia, é que a Bíblia nos diz, louvado seja o nome do Senhor, que Daniel, ele coloca no seu coração, ele assenta no seu coração, ele coloca um propósito no seu coração de não se contaminar com os manchares do rei. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Vou falar, Jesus. Tem muita gente que está, aleluia, que as suas vestes sujas, espiritualmente falando, porque está comendo porcaria lá fora, está vivendo uma vida dissoluta, está vivendo uma vida lavandê lá fora. Ei, Deus te chama nesta noite a responsabilidade. Deus nesta noite te chama a intimidade. Eu vou falar, Jesus, aleluia, não tem condição alguma de você estar lá fora e ser a mesma pessoa aqui dentro. O que você é aqui dentro, você tem que ser lá fora. A diferença é aqui. A diferença que você tem que fazer é lá fora. É no meio da sociedade, é no meio da sua parentela, é onde você trabalha. Ei, meu amado e minha amada, aleluia, Deus nesta noite te chama a um compromisso e uma integridade com Ele para o louvor e glória do seu nome. Aleluia! Glória! Glória a Deus. Aleluia! Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Aleluia! Senhor. Qual é o propósito que você tem e colocado no seu coração para poder chegar nesta noite, neste lugar? Será que você tem procurado ser vigilante? Será que você tem procurado, aleluia, medir as palavras que você fala? Eita. Aleluia! Oh, aleluia! Tem muita gente, eu vou falar, Jesus. Tem muita gente, aleluia, que não mede as palavras com as outras pessoas. Tem muita da gente que quer, aleluia, usar de superioridade para poder, aleluia, assumir alguma coisa que ela não é. Eu quero dizer para você nesta noite, aleluia, não faça isso, sabe por quê? Porque diz a Bíblia que aquilo que o homem semear, ele também colherá. Aleluia,
nós seremos provados. Oh, aleluia. Eu vou falar, Jesus. Ah, Jesus amado. Aleluia. Você, minha irmã, que fala que a outra irmã não sabe solar direito. Aleluia. Você, minha irmã, que fala, eu vou falar, Jesus. Você, irmã, aleluia, que está falando mal da sua liderança. Aleluia, de alguém. Aleluia. Abaixo de Deus. Muitas das vezes, ela está começando. Aleluia, não tem louvado seja o nome do Senhor. Aquela intimidade acerca daquela situação. Mas eu quero dizer e te chamar a responsabilidade. Ore por essa pessoa. Ajude essa pessoa. Sabe por quê? Porque quando você está fazendo isso, você está usando, aleluia, coinonia, a comunhão que Deus quer que nós tenhamos ter, um conjunto. Aleluia! Deus poderoso. Hoje, eu vou falar, Jesus. Eu não gosto quando o diácono Josimário dirige o culto. Oh, Jesus amado, eu não vou. Oh, Jesus. Aleluia, Deus. Você veio ver o diácono Josemar ou você veio adorar a Deus? Aleluia! Oh, aleluia! Deus Aleluia, se eu fosse o presbítero tal, tiver lá e dirigir o culto. Eita! Não, só vou lá. Se o pastor Assis, ele estiver presente. Aleluia! Eu quero dizer para você nesta noite, se você está nesse pensamento, você está perdendo o teu tempo. Sabe por quê? Você tem que vir aqui, não é adorar homem, é adorar ele, é adorar ele. Aleluia! Deus poderoso! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas movidas de inveja, pessoas que querem tomar, eu vou falar, Jesus, pessoas que querem tomar o lugar de outras pessoas, mas isso, aleluia, já aconteceu comigo. Louvado seja Deus. Algum tempo atrás, quando eu era líder de mocidade juntamente com a minha esposa, aleluia, e teve um ano que foi muito dificultoso. Nós fizemos, aleluia, festividade, mas existia uma irmã que falava: olha, se eu pegar essa mocidade, eu vou colocar lá em cima. Se eu pegar essa mocidade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Conclusão da história, ela assumiu, aleluia, a rede de mocidade, e a rede de mocidade foi por água abaixo. Os jovens desanimaram, os jovens deixaram de buscar, os jovens deixaram de fazer a vontade. Sabe por quê? Porque entrou uma soberba no coração dessa pessoa. Aleluia, Deus. Oh, glória. Deus poderoso. Quando há sinceridade no teu coração, quando você entende que você não tem capacidade, mas é o Espírito Santo de Deus que capacita, porque primeiro, o Espírito ele chama, segundo, o Espírito ele capacita, mas essa capacidade do Espírito Santo, ela vai, aleluia, se concretizar e vai se fazer notória na minha vida e na tua vida, quando verdadeiramente eu me dispor em fazer aquilo que eu fui chamado. Aleluia! Oh, aleluia! Deus, ele te escolhe sim, mas ele te capacita sim, mas o que eu tenho que entender é que eu tenho que me esforçar em fazer a vontade de Deus. Oh, glória! Lembra de Josué? Quando, aleluia, Moisés ele morre, diz a Bíblia que agora ele vai assumir uma grande responsabilidade. E quando nós lemos lá o capítulo 1 do livro de Josué, nós podemos ver lá a epígrafe, aleluia, ou o texto que nos diz, dizendo para nós que agora Deus, ele anima a Josué, ou seja, Josué, ele sente o peso da responsabilidade de conduzir, aleluia, aquela nação que tinha saído, aleluia, da terra do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o interessante é que Deus fala para ele: olha, Josué, esforça-te, tem de bom ânimo, aleluia, observa a minha palavra. Eu quero dizer para você nesta noite, a fonte da vitória, a fonte do fortalecimento da minha vida espiritual e da tua vida espiritual se chama a palavra de Deus. Aleluia! Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12 nos diz: porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, é mais penetrante do que a espada de dois gumes, a ponto de chegar à divisão da alma, das juntas e medula, e a
A palavra de Deus tem poder para vir para a tua vida, para vir para a sua fé. A palavra de Deus, ela tem um remédio que nós precisamos e necessitamos. Aleluia! Deus poderoso. Glória. Aleluia. Aleluia. Desperta tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos. Até quando você vai ficar nessa situação, meu irmão? Até quando você vai ficar nessa situação, minha irmã? Deus já está te chamando há muito tempo ao compromisso, aleluia. Mas você está, aleluia, endurecendo o seu coração. E diz a Bíblia que quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus, não endureçais o seu coração. Aleluia. Aleluia, Deus. Desperta tu que dormes. Vire para alguém nesta noite. Desperta, irmão. Desperta, irmão. Levanta-te entre os mortos. E Cristo te iluminará. O interessante é que a última parte do versículo, quando fala que Cristo te iluminará, o que eu aprendo, aleluia, e vejo nitidamente no texto, é de uma pessoa que está dentro da casa de Deus, mas que está apagada espiritualmente falando. Aleluia. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que a os olhos forem bom, todo o nosso corpo terá luz. Mas se nossos olhos forem mal, todo o nosso corpo será tenebroso. Eu quero dizer para você nesta noite, em quem você tem colocado os seus olhos. O que você, eu vou falar, Jesus, o que você está vendo, aleluia, as escondidas, aleluia, longe dos olhos do pastor, longe dos olhos do ministério, longe dos olhos, aleluia, da liderança da igreja. Aonde você tem colocado os seus olhos? Será que o que você tem observado é coisa boa, é coisa que vai te iluminar, é coisa que vai trazer um entendimento para você, é coisa que vai te levantar, ou é aquilo que está desagradando a Deus? Oh, glória! Aleluia. Aonde você está colocando os seus olhos? O interessante é que o Espírito Santo Deus me faz lembrar, Atos capítulo de número 3, quando Pedro, aleluia, e João vai à oração nona, ou seja, a oração das 3 horas da tarde, aleluia, no templo. E quando eles chegam na Porta Formosa, era colocado, aleluia, um coxo continuamente naquele lugar. E aquele coxo, aleluia, ele vivia pedindo esmola. Mas agora chegou o dia onde a história daquele coxo iria mudar. Aleluia. Porque agora vem Pedro e João, cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E Deus quer levantar nesta noite Pedro e João. Aleluia. Cheio da presença de Deus. Que gosta de orar, que gosta de buscar, que gosta de interceder, que gosta de ter uma intimidade com Deus. Aleluia. Diz a Bíblia que eles vão, aleluia, encontra aquele coxo que está agora mendigando, que está agora pedindo esmola, e aquele coxo vira para ele e pede uma esmola. Mas o interessante é que, aleluia, o versículo nos diz que ele fala: olhai para nós, aleluia, olhai para nós. E o interessante é que quando eu vejo, aleluia, eu aprendo com esses homens, para uma pessoa dizer olhai para nós, é porque a mesma tem algo para poder oferecer, é que a pessoa, ela tem algo de Deus para poder oferecer. Será que as pessoas, aleluia, ao olhar para você, elas podem dizer e verdadeiramente dizer, aleluia, que você tem algo para oferecer em suas vidas? Meu Deus, aleluia. Oh, aleluia. O interessante é que ele fala: olhai para nós. E aquele homem que estava ali coxo, ele estava esperando receber alguma coisa. Mas o interessante, aleluia, que a Bíblia fala que aqueles homens de Deus fala, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, aleluia, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, aleluia. Mas não só falou por aí não, meu irmão. Eu quero dizer para você, eu quero abrir aqui um parênteses nesta noite. Existem pessoas que para poder chegar ao lugar da vitória, para poder chegar ao lugar da libertação, ela depende da tua ajuda, ela depende, aleluia, de você se disponibilizar e ser um canal de bênção para ela. Sabe o que aconteceu? Aleluia. Diz a Bíblia que ele falou para ele: olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. A Bíblia fala que ele pegou na mão daquele homem e puxou aquele homem se colocou de pé.
Declaro nesta noite sobre a mão mirrada. Aleluia. Jesus estendeu a mão daquele homem para que a mesma viesse ser igual a outra. Eu quero dizer para você nesta noite, existe processo. Aleluia. Como nós passamos, ao qual nós mesmos buscamos em passar. Mas existe processos ao qual foi a permissão de Deus. Sabe para quê? Para forjar o nosso caráter, para nos fazer pessoas melhores. Aleluia. E Deus nesta noite, Ele está dizendo para você, estenda a mão para o necessitado, estende a mão para alguém que está do teu lado. Sabe por quê? Porque muitas das vezes queremos fazer a obra lá fora e se esquecemos das pessoas que estão ao nosso redor, dentro da igreja. Aleluia! Deus poderoso. Oh, glória, já vou caminhando para o término. Aleluia. Queremos, aleluia, se apresentar e fazer a obra lá fora. Em querer, aleluia, dar o pão, dar o alimento para alguém que está lá fora. E muitas das vezes esquecemos de alguém que está, às vezes, passando uma necessidade no nosso meio. Oh, aleluia. A igreja, aleluia, que vai morar no céu é uma igreja que se preocupa com quem está do nosso lado. A igreja que vai morar no céu é uma igreja que quando entra um visitante, que quando entra uma pessoa lá de primeira vez, as irmãs abraçam, o ministério abraça. Sabe por quê? Aleluia, a pessoa se sente abraçada. E aqui vai um segredo para você nesta noite. Sabe por quê? Muitas das vezes acontece de pessoas entrar dentro das igrejas evangélicas e não permanecer. É por causa que elas não foram bem recepcionadas. Aleluia! Deus poderoso. Aleluia. Como você tem recepcionado as pessoas que entram neste lugar? Meu Deus. É Deus. Como, eu vou falar, Jesus. Como o ministério, aleluia, tem recepcionado as pessoas que entram neste lugar. Aleluia. Estar aqui em cima é uma grande responsabilidade, porque aqui é um lugar de destaque. Mas aqui também é um lugar onde verdadeiramente pessoas têm que subir aqui, mas compromissadas com Deus e com a obra. Aleluia. É Deus. Eu Aleluia. vou falar, Jesus. Glória. Tem muita gente, aleluia, que está disputando ao microfone. Meu Deus. Aleluia. Ô, calabaço, barrachone, calabaço. Pessoas, aleluia, que vêm e querem uma oportunidade, aleluia, de pegar no microfone. Eu vou dar, aleluia, eu vou fazer melhor do que aquele irmão, aleluia, eu vou fazer do que melhor do que aquela irmã. Quando eu pegar, aleluia, aquele microfone, eu vou quebrar tudo aí, meu amado e minha amada, e você não vai quebrar nada, não. Sabe por quê? Porque você tem que entender uma coisa. João capítulo 3, versículo número 30, é necessário que ele cresça e eu diminua. Aleluia! Deus poderoso. Aleluia. Pessoas estão preocupadas com o posicionamento da igreja. Pessoas estão preocupadas, aleluia, com o cargo ministerial. Pessoas estão preocupadas, aleluia, com a cadeira. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você nesta noite, o que Jesus vai vir buscar não são cadeiras, não são paredes, mas são pessoas compromissadas com Ele. Eu tenho uma pessoa compromissada com Ele nesta noite. Levanta a sua e começa a dar sua melhor glória. Mistura agora a Deus nesta noite. Agora Deus nesta noite. Agora Deus nesta noite. Agora Deus nesta noite. Deixa eu ver você orando. Deixa eu ver você orando. Deixa eu ver você cantando a Deus nesta noite. Por alguns segundos agora. Se na presença de Deus agora te louvar. Deus nesta noite quer dar um avivamento. Deus nesta noite Ele te chama a responsabilidade. Deus nesta noite Ele te chama, aleluia, uma oportunidade. Aleluia, íntima e sincera com nesta noite. E agora Deus nesta noite que os verdadeiros adoradores adoraram a Deus no espírito e verdade. Cadê você, adoradora? Cadê você, adoradora? Vocês oram nesta noite. E agora Deus nesta noite Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Aleluia. Deus poderoso. Aleluia. 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 Desperta, aleluia, meu irmão, desperta. Jesus está vindo. Ele vai buscar a sua igreja.
Aleluia, eu creio que a pessoa nesta noite que estão aqui para se arrepender, que estão aqui para se humilhar. Sabe por quê? Porque Deus falou para aquela igreja: eu tenho uma coisa contra ti. Aleluia, que deixasse o teu amor. Mas eu digo para vocês: lembra-te de onde caíste e te arrepende. Aleluia, eu quero convidar a esposa nesta noite. Nesta quero na sétima masculina. Aleluia, eu quero nesta noite convidar você. Aleluia, que precisa, aleluia, que despertar, que precisa voltar à pasta. Você já não ora mais, você já não ama mais, você já não faz mais vontade de Deus, você já não visita as pessoas que precisam. Ei, eu te convido nesta noite, sai do teu lugar nesta noite e vem aqui à frente, nós somos, aleluia, ora juntamente com você nesta noite.